E vem conferir a crítica de um dos animes mais comentados do ano passado, Chainsaw Man. E um dos animes que mais tinha a expectativa de todo mundo que acompanha o universo de animes e mangá pro ano de 2022, com certeza era o anime Chainsaw Man. Muito antes do anime lançar, quando você via aquelas expectativas de o anime mais esperado do mês, Chainsaw Man estava lá. Quando começou o ano e colocavam animes mais esperados do ano de 2022, Chainsaw Man estava lá. Ele é um anime que fazia muita expectativa do público, exatamente por causa da obra original. O mangá faz muito sucesso, exatamente pela forma como trabalha a parte dos desenhos, que são muito bonitos, a arte de Chainsaw Man é muito fluida e muito bem feita, e ao mesmo tempo pela história ser interessante, pela brutalidade e pelos personagens que ali envolve. Dessa forma, até as pessoas que não conheciam nada da obra acabaram criando uma expectativa grande em cima dela, exatamente pela forma como as pessoas tratavam a obra original, como as pessoas idolatravam a obra original. E dessa forma, quando saiu os primeiros trailers, as pessoas já ficaram super empolgadas pelo visual que estava entregando. E aí saiu a abertura, que foi outro show à parte, pelas grandes referências a filmes que ele tinha, e a forma diferente que vai destacar que os encerramentos que o anime tinha, que contava cada um com uma música diferente, uma música melhor que a outra e um encerramento melhor que o outro. Dessa forma, Chainsaw Man foi aquele tipo de anime que ele já criou uma expectativa muito grande. E o problema da expectativa grande é que às vezes o anime pode entregar tudo que ele promete. Ele pode entregar uma coisa até muito boa, mas quem tem expectativa muito alta acaba se decepcionando com a obra. Não foi o meu caso. Mas eu vi muita gente nas redes sociais falando a seguinte frase: a gente esperou tudo isso pra ver esse anime que só é um cara sendo violento, e eu acho essa crítica completamente errada. Mas vamos começar um pouco devagar essa análise de Chainsaw Man, porque pra mim ele faz a coisa certa do momento certo e ele vai escalonando a história da maneira correta. Chainsaw Man, ele sabe que ele precisa vender a obra pra você de uma forma onde ele prenda o público e faz com que o público queira ver mais. E o que o público de primeiro momento vai ver? Não vai ver tanto mais a história, vai ver mais as partes gráficas, nesse estilo de anime. E aí eles entregam muito bem. Os primeiros episódios de Chainsaw Man são completamente descontrolados na parte da violência e na parte da animação. A animação é belíssima dos primeiros episódios de Chainsaw Man. Cenas de ação bem feitas, bem dirigidas, graficamente pesadas, mas que tem um contexto para aquela obra. Ao mesmo tempo, o mistério que eles apresentam naquele universo de o que é o demônio, como funcionam os demônios, o que está acontecendo com o Denji, acaba fazendo com que você fique mais preso naquela história. Então, pelo primeiro passo que Chainsaw Man tinha que fazer na sua obra, ele entrega muito bem. Uma ótima animação, com boa cena de ação, entregando a violência gráfica que tinha prometido e ao mesmo tempo um mistério de um universo que a gente não conhece nada, super interessante. A partir daí, quando ele já vendeu a obra para você e já funcionou, ele acaba aí para seus outros planos, as suas outras metas, que é expandir o universo e apresentar personagens mais interessantes. Caso da Makami, caso do Aki e também caso da Power. Personagens que vão sendo introduzidos e outros também secundários que vão aparecendo ao longo da obra e que vão dando mais camada para esse universo. Cada personagem que aparece, cada personagem que vai aparecendo na frente da história, ele vai sendo bem apresentado, bem desenvolvido, com uma boa, com uma outra visão de mundo. Nenhum personagem que está em Chainsaw Man, pra mim, está de graça ali. Ele mostra um arrependimento da sua vida passada, ele mostra também uma nova visão daquele mundo, daqueles demônios, daquele universo, e tudo isso é muito interessante. Então, a primeira parte da animação, eles entregaram com uma ótima trilha sonora e com personagens interessantes. A partir daí, eles conseguem expandir bem o universo de Chainsaw Man, expandir em questão de personagens, desenvolver bem os personagens principais, tanto que se você só reparar bem, se você quiser analisar bem o Chainsaw Man, sem ter má vontade, você vai perceber que o Denji, ele começa de uma parte do anime e ele termina completamente diferente. Você vê uma evolução e um desenvolvimento de personagem ao longo da temporada que funciona muito bem. E aí, quando a gente sai dessa primeira camada, a gente entra em algo mais profundo que Chainsaw Man nos entrega, que são as suas discussões. Chainsaw Man tem muita discussão interessante e relevante que as pessoas deveriam colocar uma visão a mais e pensar um pouco mais. Como, por exemplo, a ideia de discutir direitos humanos. Isso é uma coisa bem presente em Chainsaw Man. A forma como a gente trata pessoas que estão à margem da sociedade, porque se você reparar, o Denji e a Power são personagens que os demônios meio que não ligam pra eles, não gostam muito do estilo deles, mas os humanos, os caçadores de demônio de modo geral, também não gostam deles. Eles são à margem da sociedade, eles são tratados como se eles fossem objetos militares para resolver seus problemas. Então essa parte dos direitos humanos, essa parte de trabalhar a ideia de
posse de arma, essa ideia de discutir realmente o que é um ser humano, porque o Denji, ele de uma forma bem crua, ele discute assuntos bem profundos, porque se parar pra pensar, você vai perceber que as discussões que ele traz, no começo ele quer comer uma fatia de pão, ele quer dar o primeiro beijo, ele quer pegar no peito da menina, esses são algumas ideias que ele tem, e muita gente fala, muita gente que tem já um preconceito vai falar, é mais um anime com essa ideia, mas não, se você for evoluindo nele, no pensamento dele, você vai ver que as ideias vão mudando, então até isso é discutido, como alguém que não tem nada sonha pequeno, e como alguém quando vai tendo dentro desse mundo de luxo, pode ir mudando. Inclusive, eu acho que essa é uma discussão que vai ser bem presente nas próximas temporadas. Agora que o Denji tem amigos, agora que ele tá conseguindo ganhar o seu próprio dinheiro, ter seu próprio trabalho, como que a vida dele vai mudando a partir dali. Então, pra mim, Chainsaw Man é sim um dos grandes animes do ano passado. Ele tem problemas que me incomodam, como por exemplo, alguns arcos mais pro final da temporada poderiam ser mais explorados, alguns personagens que apareceram interessantes têm pouco tempo de tela, algumas coisas que poderiam ter um pouquinho mais tempo a gente conhecer um pouco mais e diminuir um pouco o ritmo frenético que o anime tem, aparece todo episódio. E a outra coisa também é que, apesar de eu amar a animação de Chainsaw Man, amar o estilo, tem alguns momentos que eu não sei o que aconteceu, se a produção estava muito acelerada, e isso acabou fazendo com que uma luta ou outra, o estilo caísse bastante. E quando você usa o estilo 3D, caía, aí já não me agrada, porque acaba acontecendo animes como a Jin, que era um anime que era super interessante, mas o anime, quando teve que cair nessa parte mais do 3D, não me agrada. Quando tem 3D anime, ele não me agrada de modo geral, quando ele é muito visível, quando ele não tem esse polimento que os filmes normalmente de anime tem, ou que, por exemplo, Chainsaw Man tem. E algumas lutas lá pro final da temporada caem um pouco nisso, e nem todas funcionaram tão bem. Então a luta não funciona tão bem, uma principal no final da temporada, e tem algumas discussões, alguns personagens que eu queria ter visto um pouquinho mais, e pra isso o anime tinha que diminuir um pouco o ritmo, ou até ter mais episódios pra gente ter um pouco mais de tempo de explorar alguns personagens, alguns núcleos. Mas de modo geral, eu gosto muito do anime por causa da animação, por causa das discussões que ele traz, e por causa, realmente, ele é um anime que ele tem um entretenimento no momento certo, e ele tem a parte da discussão no momento certo. Eu acho que é um anime que ele não é perfeito, ele tem vários problemas, mas eu adorei Chainsaw Man e já tô ansioso pra segunda temporada. Concluindo, Chainsaw Man não é nem de perto o melhor anime do mundo, mas com certeza ele é um dos, se não o melhor anime de 2022. Pela forma como eles apresentam o universo, pela uma animação fluida que funciona bem, pela boa trilha sonora e pelas interessantíssimas discussões que o anime traz e quem tiver interesse consegue discutir aqui. Gosto dos personagens, gosto do universo e estou ansioso para ver uma segunda temporada. Tem problemas que me incomodam bastante, as lutas finais e vários núcleos e várias coisas que eu queria ter visto um pouquinho mais, e eu achei que eles foram muito acelerados, de uma forma onde se tivesse mais episódios, poderia gastar um episódio ou outro a mais, tendo um ritmo mais baixo e explorando alguns núcleos mais interessantes e até aprofundando mais em algumas discussões. Mas mesmo assim, é um anime que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Chainsaw Man com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Chainsaw Man? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.